Olá, gente boa. O fato, Sua Excelência o fato, como disse alguém, é que o Papa, de fato, disse aquilo que disse, no exercício do direito humano de expressão do seu pensamento, da sua ideia, da sua opinião. Eu seria a última pessoa do mundo a dizer a quem quer que seja que não tem o direito de opinar. Se eu quero preservar o meu, eu tenho que respeitar o direito do outro, mais ainda o direito de opinião do Papa. Mas, tratando-se do Papa, eu teria uma recomendação a fazer. Que quem está investido de um poder desse tamanho, de uma representatividade tal, de uma autoridade assim, deve falar, mas isso é um conselho de caráter geral, deve falar o menos possível, para não se expor a uma situação como essa. Aqui o Papa ficou exposto por ter sido mal informado, por lhe terem dado uma informação equivocada que acabou repercutindo muito bem nele, porque ele, sendo um homem da esquerda, como sempre foi, sendo um homem da esquerda, ele acolhe muito bem as opiniões políticas da esquerda. E ao reverberá-las publicamente, com a força que tem esta reverberação num país católico como o Brasil, ele acaba causando um mal-estar no mundo católico que nós poderíamos passar muito bem sem ele. Tem gente festejando, tem gente indignada, tem gente magoada, tem gente querendo, de algum modo, estender isso à igreja como tal. Não, isso não é pensamento da igreja. Há que separar as coisas. O que é a opinião do Papa? Oh, entra por aqui, sai por aqui. Quem lhe contou isso? Quem contou para ele, por exemplo, para ter a opinião que teve sobre a prisão do Lula, condenação do Lula? Quem contou para ele? Contou bem contada a história do sítio de Atibaia, por exemplo? Alguém disse ao Papa, e o Papa acreditou, que aquele sítio era do Fernando Bittar, e que foi Fernando Bittar, que ninguém sabe quem é, que teve o poder de pegar o telefone e ligar para o presidente da Odebrecht para mandar seus funcionários subirem a serra para reformar um sítio, a maior empreiteira do Brasil, e que quando o sítio estava pronto, o senhor Fernando Bittar olhou, viu a cozinha, achou que a cozinha não estava suficientemente boa, ligou para o presidente da OAS para mandar uma equipe sua para fazer a cozinha do sítio dele, o Fernando Bittar. Alguém acredita nisso? Será que isso foi contado assim para o Papa? E que quando a cozinha estava pronta, o sítio estava ok, a internet não funcionava bem, o telefone, e o Fernando Bittar telefonou e a Oi mandou fazer uma torre, gentilíssima Oi, fazer uma torre para o sítio dele? É claro que não. É claro que não. Não contaram isso para o Papa. Mas foi o que aconteceu. Então vejam que a narrativa é coisa típica, a gente sabe como é que essa esquerda trabalha com a questão da narrativa. Mas enganaram o Papa, isso que eu quero dizer. O Papa foi enganado. Contaram uma história que lhe agradou e ele assumiu a história que lhe foi contada. Mal contada. Mal contada. E quanto a Dilma, disseram ao Papa que presidencialismo sem processo de impeachment, sem impeachment, é ditadura, que no presidencialismo é a única forma de se afastar o mau presidente, o presidente que comete crime, o presidente que está governando mal, que esse é o mecanismo estabelecido pela Constituição como saída para que haja democracia em presidencialismo, sistema presidencial, porque senão ficamos submetidos à autoridade de alguém. E não há golpismo nenhum nisso, como vários ministros do Supremo se manifestaram para dizer que não, é o que está na Constituição. E houve crime de responsabilidade, e a multidão foi às ruas
pressionando o Congresso Nacional. Durante meses, eu estive em cima de caminhão, carro de som, até que, finalmente, descolaram um daqueles requerimentos, denúncias, na verdade, e fizeram andar o processo de impeachment, que tramitou durante 4 meses no Congresso Nacional. De abril a agosto de 2016, houve 7 votações. 7 votações. Todas no sentido de que o processo deveria continuar. 2 votações em plenário, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E no julgamento, na sessão final de julgamento, 61 senadores votaram a favor do impeachment e apenas 20 contra. Ou seja, manifestação da sociedade brasileira diretamente nas ruas e através dos seus representantes no Congresso. O que mais? O que mais querem? Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal se manifestou contra. Todos os que se manifestaram em concordância com a constitucionalidade do processo. Cumpriu-se rigorosamente a Constituição. Disseram isso ao Papa. Será suficiente, apesar de tudo isso, dizer que Dilma era uma boa pessoa, como ele disse? Ora, isso não resolve o problema, não desqualifica a decisão soberana do Estado brasileiro, da nação brasileira, através das suas instituições. Então, o Papa disse bobagem, e é preciso ter consciência de que o Papa pode dizer bobagem, contanto que naquilo que é essencial ele não saia das 4 linhas da sã doutrina, da tradição e da revelação. E ele se mantendo dentro das 4 linhas, vai continuar. Até que Deus o leve, vai continuar dizendo, porque ele gosta de falar, e muitas vezes diz bobagem mesmo, como fez neste caso. Cabe a nós tratar isso nos devidos termos e dar a devida dimensão. Mera opinião, que a gente escuta, desgosta, mas não podemos fazer. Não é bom permitir, principalmente falando aos católicos, permitir que isto saia da sua devida dimensão e seja de algum modo transferido para a Igreja, porque ela é merecedora do nosso respeito, da nossa consideração e de todo o nosso apreço. Eu, pelo menos, assim penso e assim procuro agir. Pense nisso, meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta, não solto a ponta da corda, peço a Deus que ilumine o nosso Papa e abençoe a nossa pátria.